Olá a todos, meu nome é Rafael Santos, tudo bem? Sei que estou gravando pelo celular aqui, está um pouco complicado, mas eu vou agora tentar tirar as dificuldades que as pessoas têm, questão do movimento, da entrada e de saída da técnica MRS, tá? Vou estar mostrando aqui para vocês que não é um bicho de sete cabeças, pelo contrário, é muito fácil, só que essa técnica exige muito do seu mindset, né, da sua concentração, do seu controle emocional, para que você tenha um sucesso nela. E também exemplificar que nem sempre você vai poder utilizar essa técnica, porque vai depender muito do gráfico, como ele vai estar se apresentando para vocês, como que ele vai estar, se ele vai estar consolidado, se não vai estar. Isso aí no decorrer da explicação eu vou passando para vocês aos poucos, tá bom? Então vamos lá, gente. Só para que vocês entendam um pouco melhor. Quando a gente fala de gráfico, a gente subentende o seguinte: o movimento dele é super importante, sim. E é justamente sobre os pilares que nós vamos falar agora do MRS, tá? Eu não sei se de repente está conseguindo esclarecer isso um pouco para vocês, mas eu vou mostrar aqui aonde o M significa o quê? Eu preciso identificar o movimento dele. Se ele está com tendência de alta, se ele está com tendência de baixa ou se ele está lateralizando. Tá, gente? Isso é fundamental para eu poder saber se eu posso usar essa técnica ou não. Tá? O segundo é R, de rompimento. Esse rompimento você encontra justamente em quê? Quando você vê um gráfico com tendência de alta, ele começa a fazer topos e fundos mais altos, como nesse desenho que eu estou fazendo aqui agora, ó. Topo, fundo, topo mais alto, um fundo mais alto e outro topo. Essa aqui é uma tendência de alta. Isso vai facilitar você identificar por quê. Toda vez que eu encontro um topo e automaticamente um fundo, que nem eu estou fazendo o risco aqui, ó, um topo e um fundo. Quando este faz esse rompimento deste topo, esse aqui que vai ser meu ponto de entrada conforme o gatilho aparecer. Então eu tenho daqui para cá de ganho. Lembrando que essa técnica é para que nós possamos trabalhar em cima de ganhos de scalper, tá? Eu só posso trabalhar nessa técnica como scalper. Isso seria super interessante, a gente entrar para poder ganhar poucos pontos, mas dependendo da quantidade de contratos que você entre, você pode fazer muito volume de dinheiro, tá? Isso tanto funciona para a questão de tendência de alta ou tendência de baixa. Ah, Rafael, eu posso utilizar essa estratégia no gráfico lateralizando, que é justamente esse movimento aqui, ó, lateralizando, ó. Ele não tem topos mais altos, nem fundos mais baixos, ou vice-versa, para que possa ser caracterizado tendência de alta ou tendência de baixa, né? Então, nessa configuração aqui, não é indicado a estratégia MRS, tá? E por último, S é justamente o que? O sinal de entrada. Isso aí é crucial, gente. Se você não conseguir identificar o sinal de entrada, você mesmo vendo o movimento, sabendo da estratégia, você não vai conseguir de jeito nenhum ter sucesso em relação a isso. Porque se você entrar muito antes, o gráfico pode não confirmar o rompimento do último topo e pode estar retraindo. E uma vez que ele retraiu, principalmente para a gente que trabalha com stop bem pequeno, de 50, 100, 150 pontos, dependendo de qual for o capital que você tenha, você pode ser estopado, e uma vez que estopado, o loss é inevitável, tá bom? Então, quais são os sinais? Um candle de força, chamado CF. Candle de força, ele vai justamente aparecer quando o movimento acontecer aqui, ó. Movimento de alta, um fundo. Quando ele estiver retornando, um candle de força vai aparecer aqui. E o candle de força fazendo o rompimento do último pivô, esse aqui é o teu ponto de entrada, tá?
levando em consideração o seguinte: toda vez que nós temos, toda vez não, mas na sua grande maioria, quando nós temos um candle de força em uma proporção de 200, 300 pontos, você automaticamente tem o que? O mercado fazendo os seus ganhos e a retração. Então, quando vocês forem entrarem nesse rompimento e que vocês verem que foi um candle de força, vocês esperem para poder ver se ele vai retrair um pouco. Porque uma vez que você entra no topo do candle, o teu stop vai ficar muito grande, porque o teu stop vai ter que ficar na base dele. Então, em vez de 100, 150 pontos, você vai ter que colocar 200, 300 pontos de stop. E isso para alguns de nós pode não ser tão legal, porque a gente também não tem tanto capital para poder colocar assim e ficar correndo esse risco de perda. Tá? Então, espere ele retrair um pouco. Retraiu, você utilizando um pouquinho de conhecimento de price action, você está vendo que está tendo uma briga ali, ó, de força compradora e força vendedora, você já sabe que aquele ponto ali é um ponto crucial que você pode entrar, que dali para baixo dificilmente ele vai seguir, tá? Agora, se ele começa a retrair, né, como se fosse um pullback de candle, ou para o que as pessoas justamente falam, é como se fosse um candle de stop, que ele começa a pegar os stop das pessoas, as vendas, né? Entra com compra, você abre um candle de venda um pouco abaixo, então ele vem descendo, pegando todos os stops, até a base do candle de força. Quando existe essa briga de força compradora e força vendedora, seja em qual nível que for da parede do último candle de referência, você pode entrar ali e esticar o teu candle até o stop técnico, que é abaixo do candle de força. Tá? Se você utilizar o seu stop financeiro, que também é uma derivação, você corre o risco de ele vir buscar o teu stop financeiro e você acabar sendo estopado e ganhar o loss de graça. Tá bem? Então, o candle de força é uma dos gatilhos de entrada, tá bom? Depois do candle de força, Rafael, se não tiver candle de força, se porventura for gradativamente subindo devagar, bingo, aí onde nós temos o seguinte: quando nós não temos esse candle de força, nós temos o seguinte: o candle ele não vai subindo gradativamente. Nessa parte aqui do rompimento do pivô, ele tem a tendência a subir um pouco mais esticado. Não vai parecer um candle de 200, 300 pontos, mas vai parecer um candle de aproximadamente 100 pontos. E ali, naquele rompimento, é o teu ponto de entrada. Tá, gente? Eu vou tentar mostrar aqui no gráfico para vocês alguns rompimentos em cima desse movimento do MRS, tá? E exemplificar para vocês também qual é o ponto de entrada, tá? E uma vez que vocês colocam um ponto de entrada, vocês automaticamente fazem o quê? Escolhem a saída de vocês. Eu, particularmente, aconselho a vocês a não escolherem mais do que 100, 150 pontos, tá? Rafael, mas o candle pode esticar, bater 200, 300 pontos. Pode sim. Nesses últimos pregões que nós tivemos aí agora, né? Eu falo hoje, dia 22/5, nós tivemos candles aí de 500 pontos. Mas é melhor você ter o teu ganho programado, a sua meta batida, do que ficar sonhando com pontos altos, gente. Isso é muito perigoso. Porque às vezes você deixa de fazer 200 pontos e aceita um loss. Deixou de ganhar 200 pontos, mas teve loss. Então, não adianta você, não, vai dar 500 pontos. Você quer acertar uma coisa, você quer estar certo. Quando na verdade, você só precisa ser lucrativo. Bateu 100, 200 pontos, sai. E observa o próximo movimento de entrada que você possa ter. Tá bom? Eu aconselho vocês a isso, tá? Então, galera, voltando aqui pro gráfico para poder mostrar a vocês essa condição. Tá vendo essa condição aqui, ó, onde eu tô passando o mouse aqui, ó? Então, aqui nós temos justamente a abertura do pregão, tá? Isso aqui foi do dia 22 de abril. Você vê que ele toca um suporte e depois sobe. Depois que ele rompe essa condição aqui, ó, o que ele faz? Ele faz aquele pullbackzinho e sobe de novo, rompendo, tá? Vai lá em cima, rompe uma resistência, volta nela com pullback,
toca na resistência de novo e sobe com o candle de força. Vocês veem que pô, ele vem protelando ali, tocando várias vezes na zona de resistência ali, até que quando ele chega aqui, ele rompe com o candle de força e o que acontece? Olha só o movimento que ele faz. Tá? Mas o que a gente quer é isso aqui, ó, esse movimento aqui, ó, de 200 pontos, de 300 pontos, de 150 pontos aproximadamente, tá? É só você identificar o movimento. O movimento tá o quê? A tendência está de alta, tá respeitando a tendência. Tá respeitando a LTA. Tá fazendo um canal de alta. Ela vai fazer esses movimentos. Sempre assim, galera. Sempre. Tá? E uma vez que ela respeita esses movimentos, eu vou sinalizar aqui para vocês como é que fica fácil, ó. Fez esse movimento aqui, ó. Vai rolar o pullback. Geralmente pullback eu gosto muito de utilizar a Fibonacci para poder mostrar o que? A linha de fibra de 50%, ela vai tocar nessa linha de fibra aqui, ela pode romper e voltar aqui e lateralizar, ou também pode só tocar aqui na linha de fibra e voltar a subir. Conforme esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês. O que ela fez? Veio até aqui, ó. Aqui ela faz um rompimento. A gente não conta com as microestruturas, tá, galera? Isso é super importante. Lateraliza e depois faz o ganho. Esse ganho aqui. Lembrando que para a gente poder trabalhar com o mercado como vocês bem sabem, a gente precisa só de uma oportunidade para poder fazer um ganho, seja ele qual for, com a quantidade de capital que a gente tem. Tá? Cada um tem o seu setup, cada um tem a sua estratégia. Seja ela com muitos pontos ou com poucos pontos, com muitos contratos ou com poucos contratos, enfim. Mas a gente só não pode ser estopado e ganhar loss. Tá? Então vamos ter várias variações voltadas para isso. Nem sempre a gente vai ter um gráfico assim, certinho, ó. Que nem eu estou desenhando aqui, ó. Pode acontecer? Pode, claro. Mas nem sempre vai ser assim. Tá? Isso aí é gráfico de livro. Possivelmente nós vamos ter nesse padrão aqui, ó. Aí vai ter aquela indecisão do mercado que é super natural aqui, tá vendo? Ó? Força compradora com força vendedora gladiando aí para poder ver para que direção o gráfico vai. E depois que ele toma essa decisão, a força vencedora é demonstrada no gráfico. Nesse caso aqui foi a força compradora, para justamente o quê? Potencializar e mostrar que a tendência permanece ativa. Ok? Ah, Rafael, e quando a tendência é de baixa? Não tem problema, vocês vão utilizar a mesma ideia. Mesma ideia. Sem problema nenhum. Tá? Eu vou pegar um outro gráfico aqui com padrão de queda. E esse padrão de queda eu vou mostrar para vocês, que vocês vão ver a mesma coisa que a gente viu aqui com tendência de alta. Tá? Só que nesse agora é o padrão de queda. Nós vamos ter topos e fundos muito mais baixos, tá? Do que um outro. E a gente só precisa seguir justamente isso. Sem problema nenhum. Aqui, ó. Um topo. Vou botar aqui na abertura do mercado. Ele começa aqui com um gapzinho de baixo, tá? Rompe o suporte, bate nele, em vez de ele não romper, ele rompe aqui com uma força, aí começa uma tendência de alta. Só que quando ele chega aqui na próxima resistência, ele começa o quê? Descer, lateralizar e fazer uma nova tendência de baixa. Se vocês verem aqui, ó, olha só para onde vem. Isso eu não estou contando as microestruturas, tá, galera? Que se eu contar com as microestruturas, aí o negócio ainda fica mais estreito ainda. Que aí você tem que fazer aqueles ganhos bem rápidos, né?
aqui ó, microestrutura, vem aqui, faz um leve pullback, tá vendo aqui galera, faz um leve pullback, vocês desculpem aí que a câmera acabou descendo, faz um leve pullback e depois o candle de força ó, aparece. E rompe o último fundo, tá? Aí ele que tenta gladiar, lateraliza, ele confirma aqui. Nem sempre a gente vai entrar no exato momento, tá? Pode acontecer isso aqui, ó. Mas se o outro candle que aparece depois do candle de força aparecer rompendo, você pode entrar nele, colocar o teu stop, de preferência o stop técnico, que é aqui embaixo desse candle aqui de força, tá? Se você, pô, Rafael, não tenho tanto dinheiro assim, você coloca o candle financeiro, ou o que você suporta, tá? Você vê que ele toca aqui na linha e confirma também a tendência de baixa, tá, galera? Imprescindível você saber trabalhar com suporte e resistência, saber colocar colocar e identificar essas zonas é de uma importância surreal isso, tá legal? Para que você tenha esses parâmetros e consiga ver a mesma coisa que todo mundo está vendo. E uma vez que você consegue ver desta forma, você consegue surfar junto com os big players, com os grandes bancos, os grandes fundos, o que for. Tá bom? Eu espero muito ter ajudado vocês aí. Se tiver alguma dúvida quanto a isso, podem contar comigo. Só me chamar aqui, tá? Que a gente vai esclarecendo um pouco. Beleza, galera? Um grande abraço a todos aí e bons lucros, bons gains.